Guilherme Braim, Isaac Carlos, a gente vai falar agora sobre envelhecimento da população. A gente, inclusive, repercutiu sobre esse assunto na semana passada. Foi um dado que o IBGE divulgou, uma pesquisa inédita que mostrou que o número de filhos por mulher no Brasil é o menor da história e que as mulheres também estão tendo filhos cada vez mais tarde. E aí a gente pode abordar vários assuntos referentes a esses dados, mas aponta também a uma realidade de população que vai ter uma idade mais avançada e também isso impõe alguns desafios importantes para a gente aqui no Brasil. Com isso surge uma questão: como que os residenciais de idosos estão lidando com essa alta demanda e também quais são as implicações econômicas e sociais desse envelhecimento. A gente vai conversar com a Juliana Araújo, ela que é diretora do Residencial Aquarela Sênior, que está com a gente na ponta da linha. Juliana, seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia pessoal. Obrigada pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse envelhecimento aqui hoje. A gente que agradece a sua presença aqui. Eu queria começar te perguntando sobre uma percepção muito pessoal e individual sua. Como que você tem visto aí esse aumento? É um setor que está aquecido? Você tem percebido aí nos últimos anos que, de certa forma, esse espaço de residencial para idosos tem crescido bastante? Sim, tem crescido muito, né? A previsão é que daqui 25 anos a gente tenha o dobro do número de idosos que a gente tem hoje, né? Então, o mercado precisa da oferta, né, de serviços para esse público, para esses idosos. O mercado realmente está muito aquecido. Agora, Juliana, como é que se faz para elaborar essa oferta? Nós estamos falando de uma combinação entre a população que atualmente já tem uma demanda, mas que vai chegar nos próximos anos com uma demanda aumentada. Como é que, do ponto de vista de quem está nos negócios, vocês operam essas duas pontas da conversa? Bem, pessoal, eu vou falar assim do residencial, né? Assim, hoje a gente, não só do residencial, né? Mas eu que tá na frente dos residenciais, assim, na direção, eu já tenho 14 anos que eu assumo a direção de residencial sênior. A gente vê uma procura muito ampliada, assim. E vou dizer que para todos os tipos, todos os perfis de idosos, desde o idoso mais independente, aquele idoso que é dependente de cuidados, né? É, a proposta anteriormente, né, a questão asilar, ela vinha muito em favor do acolhimento mesmo, e não pautada na saúde, é o que a gente vê hoje, né? Como vocês disseram, as famílias estão reduzindo, né? O número de idosos estão aumentando, e as pessoas hoje têm uma grande preocupação com qualidade de vida, né? Com gerenciamento de saúde, né? Então, é isso que eu vejo no mercado hoje, uma procura por uma estrutura ampliada, né, não só de acolhimento, mas em assistência em saúde mesmo, em serviços diferenciados. Juliana, é um serviço custoso para a operação? E eu estou perguntando à luz dessas novas necessidades. Porque a gente tem pessoas que estão chegando à terceira idade mais independentes, alguns deles com maior capacidade motora, ativa. Isso também leva a alguma necessidade de adaptação no próprio negócio? Sim, sim, com certeza. Como eu disse, Guilherme, eu acho que a procura é para todos os perfis, né? E a gente vai criando vertentes, de acordo com o perfil que você procura trabalhar, independentes ou dependentes, mas eu acho que a procura ela é para todos os perfis. Juliana, eu queria também tocar num ponto que você inclusive mencionou sobre esse perfil do idoso, né? A gente tem uma variedade muito grande, pessoas que são mais dependentes, outras que são independentes e que estão buscando ter um lugar para poder envelhecer. Mas os modelos atuais de residência, eles estão preparados para poder atender essa nova personalidade, vamos colocar assim, porque acho que a própria percepção desses residenciais mudou também ao longo dos tempos aqui no Brasil. Acho que a gente discute isso melhor. Então, eu queria também ter essa sua percepção. Você acha que esse ideal do residencial mudou também no imaginário popular?
Acho que mudou muito, né? Hoje, como eu disse, a gente não somente pensa no acolhimento, a gente pensa em algo muito mais ampliado no quesito de estrutura. Hoje as estruturas são maiores, são acessíveis, né? O que confere mais segurança, e é essa a procura, né? É por segurança, é por qualidade de vida. As pessoas procuram por um serviço diferenciado. E aí, quando eu falo de serviço diferenciado, eu estou falando de modalidades diferentes, de oferta de atividades, de serviço que você oferece dentro de um residencial. Procura por uma equipe disciplinar, onde você tem pessoas multiprofissionais para atender os mais diversos tipos de demandas, né, desses idosos, e também por inovação, né, por uma gestão pautada na inovação, na tecnologia. Eu acho que essa é a procura hoje que as famílias, que os idosos estão atrás, estão procurando, e que eles e que a gente procura oferecer, né? Eu acho que esse que é o modelo que a gente tem que oferecer hoje. Nós estamos conversando com a Juliana Araújo, diretora do Residencial Aquarela Sênior. Juliana, eu queria te perguntar sobre processo. Eu imagino que a gente está dando aqui uma certeza de que todo mundo conhece como isso funciona, mas acho bom sempre a gente explicar passo a passo como a chegada para alguém que procura chegar até um residencial sênior. Essa pessoa faz o contato ela mesma, é um parente. Como é que isso se dá na prática e no dia a dia? Vamos lá, pessoal. A gente tem a procura do idoso, né? Aquele residente que tem o desejo de estar em um residencial, e muitas vezes a procura do familiar, tá? E essa procura se dá de diferentes formas, né? E como que você me perguntou de processos. É muito importante a gente entender esse idoso, a sua rotina, a sua demanda, as suas particularidades antes dele chegar dentro do residencial. Para que ele tenha uma boa adaptação, para que ele se sinta acolhido, se sinta seguro, né? E a partir do momento que ele entra aqui no residencial, aí sim, a nossa equipe multiprofissional, ela vai trabalhar um planejamento de cuidados individualizados. E aí a gente está falando de toda uma equipe multiprofissional, com geriatras, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, para trabalhar a demanda específica de cada idoso. Então, realmente são muitas particularidades, né? É, e a gente precisa de entender que o idoso ele precisa de rotina, isso é essencial na vida dele. Então a gente vai criando essas rotinas, esses processos internos de forma que ele tenha assistência à saúde e participe das atividades terapêuticas, e acima de tudo que ele tenha uma convivência saudável dentro do residencial. É isso que vai fazer toda a diferença na qualidade de vida dele no dia a dia dentro de um residencial. Nós somos uma rádio, Juliana, que está sempre muito voltada para entender as dinâmicas do setor produtivo, e usando uma expressão assim mais simplória, onde aperta o calo, onde estão algumas das dificuldades, onde é que está coisas que poderiam ser melhoradas nos processos que envolvem determinados setores no país. E eu queria te perguntar exatamente nesta linha. Onde é que existem gargalos ou dificuldades para quem está atuando nesse setor em que vocês estão? Tem uma dificuldade de formação de mão de obra, de retenção de profissionais, de questões de espaço físico. Onde é que você vê as grandes dificuldades para esta operação do dia a dia do setor de vocês? Sem dúvida nenhuma, a grande dificuldade é mão de obra qualificada. Existe uma rotatividade no setor, tá? Eu acho que mão de obra, não somente no serviço de saúde, de uma maneira geral, mão de obra está muito difícil hoje, mas essa mão de obra qualificada, ela é muito difícil, sim, tá? O que a gente tem feito como forma de retenção é, treinamentos contínuos, aperfeiçoamento desses profissionais, desses colaboradores aqui dentro, buscando benefícios, o entendimento, né?
que acima de tudo, essas pessoas elas têm que estar engajadas, elas têm que estar felizes com o que fazem. Dessa forma que a gente vai conseguir oferecer uma assistência de qualidade. Mas esse é o nosso grande desafio hoje, mão de obra qualificada. Nós conversamos com a Juliana Araújo, diretora do Residencial Aquarela Sênior. Muito obrigado por estar conosco e trazer um pouco de como funciona, de como opera o setor e também um pouco de perspectiva para a gente sobre ele. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, Juliana. Eu que agradeço, bom dia.